Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir no tema: Deus nos ajuda a superar as barreiras na jornada cristã. No decorrer da mensagem, vamos ler o texto bíblico em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 5. Todo cristão, com certeza, fora chamado para participar de uma corrida cheia de obstáculos, os quais precisará superar ou romper caso queira atingir o alvo da vida eterna com Cristo. Para encarar este percurso, precisaremos exercitar certos esforços na superação de obstáculos que não poderão ser ignorados por fazerem parte do caminho por onde desdenha a jornada a seguir para alcançar o alvo final desta corrida. Para ser vencedor, é preciso transpor muitas barreiras, e isto fica muito claro no texto bíblico proposto, cuja afirmação central, barreiras que precisamos superar na jornada da vida cristã, são as seguintes: precisamos superar barreira dos maus hábitos e pecados. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O que estão em cena não são os heróis do passado, mas os que estão na arena são os cristãos, somos nós. O enfoque muda para o presente. Contudo, neste contexto bíblico, são valorizados os exemplos dos heróis bíblicos do passado na totalidade deste quadro bíblico. Na revista super interessante de dezembro de 2001, o sistema nervoso de um urubu o programou para sentir prazer diante de um pedaço de carne podre. Os pecados da carne são maus, mas os piores pecados são os espirituais. Segundo alguns mestres cristãos, o pior vício é o orgulho. Se fôssemos comparar os pecados sexuais, a ira, a avareza, a bebedeira e com tantos outros pecados, o pecado do orgulho é um dos mais danosos ao ser humano. Foi por orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva o ser humano a todos os outros vícios, e este é, sem dúvida, um estado ante Deus na mente humana. Há uma expectativa de ordem espiritual para que você vença os maus hábitos e os pecados. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse que precisamos fazer para vencermos os maus hábitos. Em Hebreus 12, precisamos livrar-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para vencermos os maus hábitos e pecado, precisamos que exercitarmos uma disciplina perseverante na corrida proposta. No livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A vitória na corrida só acontecerá quando rompermos com os hábitos ruins e os pecados em nossas vidas. Para que não haja desânimo e cansaço nesta corrida, é essencial buscarmos força do alto. A vitória na corrida acontecerá quando antecedermos o que é necessário saber lidar com a inteligência espiritual. Assim vamos
perseverar, combatendo tudo que é obstáculo na jornada cristã. Henri, um dos pastores do século XIX, contou que uma mãe que lavava roupa junto a um riacho, o seu filho único brincava nas proximidades. De repente, ela percebeu que ele desaparecera. Ela chamou por ele, mas em vão. Alarmado, a mãe correu para casa, mas o filho não estava lá. A mulher correu freneticamente para o bosque e encontrou a criança sendo morta por um lobo. Com o coração partido, levantou o corpo inerte do filho e apertou-o contra o peito, levantou-o com ternura para casa. O pastor Henri concluiu: como aquela mãe passou a odiar os lobos. Todos crentes devem odiar o pecado, pois o pecado mata a vida espiritual do crente. Em Gálatas 2:20 encontramos: fui crucificado com Cristo, assim não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em Colossenses capítulo 13, verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Em Romanos 7, 22 e 23, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. A vitória na corrida acontecerá quando superarmos os obstáculos do comodismo espiritual em nossas vidas. Precisamos superar a barreira do esquecimento de lermos e meditarmos na Bíblia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige com a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Iremos vencer a corrida quando compreendermos que não estamos em zona de conforto, mas numa batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para vencer a corrida é essencial que superemos a barreira do desânimo para com a leitura e meditação do livro sagrado. A vitória é uma prerrogativa de gente que sabe discernir certos momentos da vida como tratamento do Senhor. Uma das características de uma alma bem alimentada é uma Bíblia lida constantemente. Só é possível vencer também se entendermos o princípio bíblico de filiação e o ônus decorrente dele. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Verso 7, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A vitória na corrida também ocorrerá na superação dos obstáculos da indiferença para com a devoção ao livro sagrado e viver uma vida de fé. Para concluir, meus queridos irmãos, aprendemos, meus queridos irmãos, que Deus nos ajuda a superar as barreiras dos maus hábitos, dos pecados. Glórias a Deus. Esquecimento de lermos e meditarmos na Bíblia Sagrada. Como você se encontra no atual momento, nesta corrida, nesta jornada da vida cristã? Você ainda é dominado por algum mau hábito e deseja hoje abandoná-lo? Que influência em termos de apego o pecado exerce ainda hoje em sua vida, impedindo de correr a jornada cristã? Como você encara e reage com aqueles que te provocam e tentam tirar-lhe a paz no contexto da jornada cristã?
Sua condição de cristão hoje está ainda atrelada a uma realidade de indiferença e comodismo que te impede de avançar a jornada cristã na corrida? Que influência, termos práticos, a Bíblia tem exercido na sua jornada cristã? Em 1 Pedro 4,12, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus a todo dia. Que nós estejamos a cada dia vivenciando essa experiência de fé e vivermos com Cristo, glórias a Deus, que não possamos permitir que nada venha tirar esta corrida na jornada da fé cristã. Que Deus continue a abençoar a minha vida e a tua vida. Amém.